tudo bem? Muita saudade de vocês. Então a gente resolveu montar um vídeo bem especial com as atualidades nas decisões do Supremo Tribunal Federal, beleza? Bom, não esqueçam de se inscrever no canal, dar sempre o like para manter aí o nosso canal ativo e ativar o sininho. Então vou repetir. Não esqueçam de se inscrever no canal, dar o like, ativar o sininho. Se inscrever no canal, repete comigo, repete comigo. Se inscrever no canal, dar o like e ativar o sininho. Bom, beleza. Bom, a gente teve uma aula, né, gravada, que nós falamos sobre a questão da calamidade pública. E depois que eu dei essa aula, eu recebi vários questionamentos sobre isso. Inclusive, nós gravamos uma live para o curso Sejures, que a gente também ministra aula lá. E o que aconteceu? Eu resolvi, nessa aula do Sejures, que foi só uma live, portanto não entrou no meu canal, dar algumas explicações. E aí a Claudinha e a Tamires falou, por que você não aproveita essa aula para dar as mesmas explicações no canal, haja vista que a dúvida está chegando para você de vários alunos. Então, preste atenção, para quem não entendeu, e a pergunta que foi feita foi, onde está o estado de calamidade? O estado de calamidade pública, ele não está descrito na Constituição Federal, não está. Então, onde ele está? Ele está no artigo 65 da LRF, Lei de Responsabilidade Fiscal. Então, você vai encontrar a calamidade no artigo 65 da LRF. Inclusive, se você não sabe, você vai lá no nosso Instagram, @professora Ana Cláudia Santana, e lá tem um material diferenciando calamidade pública, estado de defesa, estado de sítio e intervenção federal. Então, assim, por que eu tô falando isso? Se você não teve essa oportunidade, inclusive essa aula ainda tá no YouTube, tá? Então, só para te ajudar aí, reiterando o material. Bom, então a calamidade pública, ela está descrita no artigo 65 da Lei de Responsabilidade Fiscal e ela não está descrita literalmente na Constituição. A única coisa que tem na Constituição é o artigo 67, parágrafo 3º e também o artigo 139, inciso 1, que fala sobre calamidade, estado de sítio, e aí aborda um pouco de calamidade pública numa situação muito urgente, tá? Então, só para a gente dar uma fechada aqui, a Constituição, ela não decreta, ou ela não permite, ou ela não reconhece literalmente o estado de calamidade pública. Quem reconhece é o artigo 65 da Lei de RF. Qual o objetivo de decretar estado de calamidade pública, que é diferente do estado de emergência? O estado de emergência é um estado menos problemático, menos confuso, é um estado mais brando, digamos assim. Enquanto o estado de calamidade pública é o que a gente está vivendo hoje. Você vê que a pandemia não é no Brasil, mas é pandemia em todo o território, em todo o mundo, e não só, desculpa, no território nacional. Então, isso provocou no Brasil um desequilíbrio, até porque o Brasil já vive as suas desigualdades. E um país muito desigual, qualquer pandemia dá rapidamente ou traz rapidamente um desequilíbrio muito forte, né? Então, veja, o que acontece? Decretada a calamidade pública, depois de reconhecida a pandemia, qual o objetivo? O objetivo, literalmente, é deixar o orçamento mais solto. É como se fosse assim, eu estou soltando o orçamento para ser aplicado no monitoramento da Covid, para que sejam investidas as verbas, a grana, o dinheiro, onde precisa. Onde precisa. Eu estou falando literalmente para que você aprenda. Nas políticas públicas da saúde, onde precisa. Na manutenção dos trabalhadores, porque está ocorrendo um desequilíbrio econômico. Então, eu preciso investir como governante na manutenção das relações de trabalho, na manutenção da economia, no pacto federativo, ou seja, eu preciso mandar dinheiro para os estados e para os municípios, enquanto a União, sou a poderosa, porque a União é a detentora, na verdade,
dos bens mais preciosos do país, conforme prevê o artigo 20 da Constituição. Quem é dono do petróleo, quem é dono do mar territorial, quem é dono do rio que corta mais de um estado? A União. Então, ela é detentora dos bens mais preciosos, ela é detentora do maior tributo, que é imposto de renda. Por que eu estou falando isso? Para abrir sua mente. Então, por que a União ela é vital nesse processo de calamidade pública? Entenda isso de uma vez por todas. Quem primeiro tem que reconhecer a calamidade pública foi a União. Depois, os estados reconheceriam pelos municípios. Então, professora, não é o próprio município que reconhece a calamidade pública. Sim, o prefeito, através de um decreto, reconhece a calamidade pública, mas quem decreta a calamidade pública em todos os municípios é a Assembleia Legislativa. Então, entenda isso. A União reconhece calamidade pública, permite que estados e municípios reconheçam também. O Estado pode decretar a sua calamidade pública pela Assembleia Legislativa, mas os municípios que pertencem ao Estado não é o próprio município que decreta. Quem reconhece a calamidade pública dos municípios, desde que haja requisição dos prefeitos, é a Assembleia Legislativa. E o objetivo da calamidade pública, que literalmente não está reconhecida na Constituição, é permitir uma maior liberdade no orçamento. Não entenda essa liberdade como um privilégio. Isso é para vocês entenderem. Porque nós, brasileiros, precisamos entender o que estamos vivendo. Então, o que é a calamidade pública, de acordo com o artigo 65 da LRF, em termos técnicos? É permitir que o governo, principalmente o governo federal, não cumpra a meta fiscal. De um ano para o outro, é aprovada uma lei chamada Lei Orçamentária Anual. E ali você tem um vínculo entre receitas e despesas. Lembrando que, durante o ano, as despesas são fixas, elas existem. Mas as receitas, elas não são fixas, elas podem ocorrer ou não. E o melhor exemplo disso é a Covid. Com a Covid, não temos receita. Lembrem que não temos consumo, não temos comércio aberto, não temos indústrias produzindo. É verdade, professor. Então, não temos receita. Então, receita em orçamento é sempre prevista. Mas a despesa que o Brasil tem é fixa. E é tão fixa que a lei orçamentária aprovada no ano passado para esse ano já previa um déficit de 124 bilhões no orçamento do Brasil. Isso significa que esse ano nós teríamos um déficit na meta fiscal de 124 bilhões. E quando o governo está cumprindo a lei orçamentária anual, que é aprovada de um ano para o outro, então foi aprovada no passado para ser executada esse ano, o governo tinha que manter um prejuízo, e falando claramente para vocês entenderem, manter a meta fiscal de 124 bilhões. E por isso ele fica preso, entre aspas, ao orçamento, para ele poder cumprir a meta fiscal. Ele tem prazo para cumprir no orçamento, ele tem limite de despesa com pessoal, tanto é que se presidente, governador e prefeito excedem no limite de despesa de pessoal, cai no crime de responsabilidade. Isso tudo com o funcionamento normal da economia. Então, quando eu comecei a aula, para que os doutores entendam, e para quem não é doutor, entenda também, para que você seja cidadão na sua amplitude, entenda que quando você decreta a calamidade pública, tudo isso que eu disse que o cara tem que cumprir, fica suspenso. Então, o que a calamidade pública permite? A suspensão de prazos, a suspensão de limites de despesa com pessoal, porque, por exemplo, agora, tanto o governo federal, estadual como municipal tem que contratar por tempo determinado pessoal para trabalhar efetivamente na saúde, pessoal para trabalhar efetivamente nas frentes que são necessárias. Então, o limite com despesa de pessoal, ele fica suspenso. Então, a calamidade pública, ela vem para permitir ao Estado exatamente isso. Por isso que eu disse inicialmente, para que vocês entendam como cidadão,
que dá mais liberdade ao governante no orçamento. Óbvio que não é uma liberdade sem limites, é uma liberdade com limites, mas é uma liberdade. Então, ele não é obrigado a cumprir a meta fiscal, ficam suspensos os prazos que ele tem que cumprir, as despesas com pessoal, o contingenciamento do orçamento, ou seja, ele às vezes fica mexendo no orçamento, jogando para lá e para cá, para vocês entenderem, para manter a meta fiscal. Nesse momento, fica mais livre, ele fica com mais poder em mexer no orçamento, justificando o monitoramento da Covid, sempre com vistas a atender as necessidades da pandemia. Entenderam? Perfeitamente. Então, a calamidade pública está no artigo 65 da LRF. Tudo que eu falei está escrito lá. O artigo 167, parágrafo 3º da Constituição prevê que medida provisória, que está no artigo 62, ela possa abrir crédito extraordinário, pode regulamentar crédito extraordinário em casos de calamidade pública. Mas medida provisória não pode mexer em lei orçamentária anual, plano plurianual e lei de diretriz orçamentária. O artigo 165 da Constituição diz que tudo isso é regulamentado por lei. Então, no Brasil, doutores, artigo 165, orçamento é regulamentado por lei. Então, professora, excepcionalmente, excepcionalmente, medida provisória no estado de calamidade pública que foi decretado, pode abrir crédito extraordinário? Pode, porque preenche os requisitos da medida provisória. Quais são? Medida provisória só pode ser editada em matéria, artigo 62, relevante e urgente. Então, preenche sim os requisitos e, excepcionalmente, em decretado o estado de calamidade pública, a medida provisória, ela abre crédito extraordinário. Então, ok, calamidade, artigo 65 da LRF, literalmente não está no texto, portanto, eu recebi várias perguntas nesse sentido, muita gente discutindo, mas não é previsto no texto. Gente, mas é previsto na lei de responsabilidade fiscal, doutor. Então, a gente não pode ficar falando em vão. A gente tem que estudar, entendeu? Ok. O objetivo, para a gente botar no cérebro, eu uso uma técnica, dar maior liberdade no orçamento pelo estado da pandemia, uma liberdade vigiada, uma liberdade onde você toma conta, por exemplo, os tribunais de conta acompanham os gastos da União, dos estados e dos municípios, lembrando que, de acordo com o artigo 31, parágrafo 4º, município não tem tribunal de contas, município do Rio e São Paulo já tinham, tem. Mas atualmente os municípios não têm tribunais de contas, vocês não podem errar isto, beleza? Então, os municípios vigiam os gastos com a pandemia. E, excepcionalmente, em caso de calamidade pública, medida provisória abre crédito extraordinário, porque medida provisória só pode ser feita em matéria relevante e urgente. Agora, nós vamos estudar por que não foi decretado, e eu falei isso muito mais de forma explícita na outra aula. Por que não foi decretado, de acordo com o artigo 139, inciso 1, estado de sítio? Porque, gente, o estado de sítio é uma coisa muito grave, é um problema numa área não localizada. Professora, mas a pandemia é em todo o território nacional. Amém, eu entendo. Mas ele precisa de requisitos, precisa que os requisitos e os princípios estejam presentes para que possa ser decretado. O estado de sítio, ele tem um prazo muito limitado de até 30 dias, né? Que é o caso do artigo 137, desculpa, não é 139 não. 137, inciso 1, combinado com 139. É por isso que eu vou no automático. 137, inciso 1, combinado com 139. Professora, então corrigindo, hein? Professora, por que não foi decretado o estado de sítio do artigo 137, inciso 1, que permite, inclusive, a restrição de direitos do artigo 139? Por isso. Porque, gente, olha para mim, o estado de sítio, inclusive, permite a restrição de direitos de forma mais grave, direitos previstos no artigo 5º.
Para decretar o estado de sítio, é uma situação que o Estado, como um todo, não tem mais como resolver. É uma situação onde não há mais meios para o Estado prover uma solução. E isso não está acontecendo hoje. Hoje o Estado está provendo soluções, ainda que sejam soluções às vezes conflitantes, mas está provendo. Então, se hoje eu tenho soluções, eu não tenho os requisitos para decretar estado de sítio. O estado de sítio, ele segue o princípio da necessidade, e essa necessidade ela tem que ser expressa e bem fundamentada. Porque, gente, se decretado o estado de sítio nos limites do artigo 137, inciso 1, ele pode ser decretado pelo prazo de até 30 dias. E eu estou gravando esse vídeo hoje. E a nossa pandemia já tem, e o nosso isolamento que foi feito já tem 2 meses. Então, o estado de sítio não resolveria o problema também da pandemia. Então, eu quero que vocês tenham raciocínio lógico. Nós estamos em isolamento. E hoje a gente está gravando esse vídeo no dia 8 de maio. E é bom que seja porque é uma situação temporal. E aí, se você ver esse vídeo lá na frente, você vai ver que foram situações diferentes. Lá na frente, quando a gente não vive uma pandemia, a gente não vive estas necessidades. E você acaba por gravar e entender isso. Então, o artigo 137, inciso 1, na decretação do estado de sítio, ele dura até 30 dias. Nós estamos numa pandemia que já tem 2 meses. Então, a gente começa a entender que os requisitos para a situação de um estado de sítio é uma situação muito mais grave e relevante, que talvez em até 30 dias nem nada se resolva. Então, assim, a gente não poderia decretar o estado de sítio, graças a Deus que não decretamos. Os direitos retirados no estado de sítio estão no artigo 139, é uma situação mais grave, tem que ter o princípio da necessidade, também ele tem o tempo determinado, né? E a gente já falou sobre isso. E mais um detalhe. Durante o estado de sítio, artigo 60, parágrafo 1º, você não pode aprovar emendas. E eu estou gravando essa aula e eu faço questão de dizer no dia 8 de maio. E foi aprovada a emenda 106 de 2020, que é o plano de guerra, chamado Plano de Guerra para salvar estados e municípios. Entenderam, gente? Então, veja, decretada a calamidade pública, pode ser aprovada a emenda constitucional. Decretado estado de sítio, não pode ser aprovada uma emenda. E a emenda 106, ela foi aprovada para quê, professora? Para salvar estados e municípios, onde, inclusive, você indo ao site do Senado, tem um quadro dizendo quanto cada estado e quanto cada município vai resolver. Eu tenho ouvido muita crítica dizendo, mas o que o município vai resolver não resolve. Meu filho, mas vai receber. Eu não estou defendendo ninguém, gente. Essa mania do brasileiro de achar que nunca tá bom, que me irrita. Desculpa, porque eu estou dizendo isso para vocês. É claro que não vai resolver. O problema é imenso. A gente tem um IDH péssimo, né? A gente não tem direitos humanos aplicados na sua integridade desde que o Brasil foi descoberto. Nós não temos saneamento básico para todo mundo. A nossa renda é mal dividida. Então os problemas, é óbvio, não serão resolvidos do dia para a noite. Eu não estou defendendo ninguém. Eu só estou mostrando aos doutores que essa pandemia só piora aquilo que a gente sabe que tem. Entendam isso. Juridicamente falando, essa pandemia, ela é muito ruim para o Brasil em todos os setores, sociais, econômicos, em todos os setores, professora. Por quê? Porque a gente já vive uma desigualdade. Quem vive uma desigualdade numa situação pior, é claro que piora muito. Isso é raciocínio lógico. E nós estamos fazendo uma aula interativa. Inclusive, lá no YouTube tem um espaço para comentários. Você vai botar lá nos comentários dessa aula as suas dúvidas. Nós vamos monitorar e vamos tirar lá as suas dúvidas, tá? Perfeito. Bom, então, voltando para nossa aula, isso é novíssimo, repete comigo, novíssimo, e coloca aí nos comentários do YouTube. Uma vaga é minha no concurso público, uma vaga é minha, a carteira é minha, né? Hashtag
e a gente precisa entender o Brasil. Ok, dito isso, graças a Deus não foi decretado estado de sítio, porque não estão presentes requisitos, não poderia realmente ser decretado, e foi aprovada a emenda constitucional 106, e a emenda constitucional 106, ela permite que a União esteja dando auxílio financeiro, digamos assim, para que todos entendam, porque eu não preciso falar um juridiquês se o objetivo é que você entenda. Auxílio financeiro a estados e municípios nessa situação de pandemia. Então, tem no site do Senado, inclusive, essa divisão. Lembrando que, para que estados e municípios recebam estas verbas, existem regras a serem cumpridas. Então, os servidores ficarão sem aumento até 2021. Os servidores públicos ficarão sem aumento até 2021, exceto os professores, os militares, o pessoal da segurança e o da saúde, falando assim mais rapidamente, né? Então, os militares, o pessoal da saúde, o pessoal da segurança e os professores receberão o seu reajuste, mas o restante dos servidores públicos não receberão. Então, também tem uma diferença que esse prazo da pandemia em que os servidores públicos estão em casa contarão para a aposentadoria, mas não contarão para outros benefícios. Então, para eles receberem este auxílio, existem estas regras que estão elencadas na emenda 106 e tem que existir um compromisso entre a União, os estados e os municípios, respeitando as regras do Pacto Federativo. Lembrando que o Pacto Federativo ele está no artigo 18 da Constituição, tá? Beleza. Então, a gente já falou, então, graças à calamidade pública, pode-se aprovar a emenda, e foi aprovada a emenda 106. Aula novíssima, hein? Bota lá no comentário do YouTube. Aula novíssima. Muito bem. Bom, dito isso, eu também queria acrescentar que nós temos, nesse momento, conflitos entre decisões estaduais e decisões municipais. Então, o Estado, por exemplo, dizendo o comércio essencial que deve ficar aberto X, e o município querendo abrir todo o comércio. Então, digamos, eu não estou falando do lockdown, não estou falando disso. Estou falando de coisas que acontecem hoje. Os tribunais de justiça estão recebendo conflitos entre leis estaduais e leis municipais. São estados que querem manter o isolamento e municípios que não foram tecnicamente ainda muito afetados, que querem manter o comércio funcionando. E o TJ tem sido questionado se prevalece a legislação estadual que prevê o isolamento ou a legislação municipal que permite a abertura de outros tipos de comércio. É isso que tem sido questionado e isso tem sido feito no Tribunal de Justiça. Conflito entre lei estadual e lei municipal, ocorre a ação no Tribunal de Justiça do Estado. Não é no STF, em nome de Jesus. No STF é outro tipo de conflito. Se você tem dúvida, STF, artigo 102, inclusive eu mando você ver o nosso último vídeo no YouTube, onde eu falei sobre as competências do julgamento do STF. Então, faça um link para lá, na nossa última aula, que você vai ver isso. Perfeito. Então, atualmente, os tribunais de justiça têm recebido esse tipo de conflito entre legislação estadual e municipal. Essa quer o isolamento e esse quer permitir a abertura. E o 2412 prevê a possibilidade da União, estados e municípios regulamentarem sobre saúde. Nós estamos falando, óbvio, de saúde pública. O Supremo Tribunal Federal já disse que a saúde é matéria concorrente, que os três podem regulamentar. Que três? A União, Estado e Município. Só que a União vai legislar em caráter geral, Estado e Município vão legislar em caráter suplementar. Ok, professora? E daí? E daí que, é óbvio, isso é raciocínio lógico,
toda vez que o Supremo Tribunal Federal ele tem um problema com legislação, ele determina a legislação que prevalece. Aplicando o princípio da razoabilidade, ele diz, ou prevalece essa legislação ou prevalece aquela. Então, perceba, é uma balança, de um lado eu tenho bem, do outro lado outro bem. Aplicando técnica de ponderação de interesses, pelo princípio da proporcionalidade ou razoabilidade, o Supremo Tribunal Federal decide o que prevalece. Assim faz o TJ. O Tribunal de Justiça usa a mesma técnica, também é poder judiciário. E nesse momento é o Estado que prevê o isolamento em nome da saúde pública para guardar vidas. E o município que quer permitir a abertura de lojas. É óbvio, isso é raciocínio lógico, que a balança sobe para cá e desce para cá. Porque esse está protegendo a saúde e atrás da saúde eu tenho as vidas. Vidas que são amparadas no artigo 5º. Então a questão e é preciso que você entenda essa questão. Então, para que você entenda essa questão, por que o TJ tem feito nas suas decisões prevalecer as leis estaduais? Porque o TJ prefere o Estado? Claro que não. Isso é um ponto de vista jurídico. E do ponto de vista jurídico, por que a legislação estadual está prevalecendo e a municipal não? Porque ela protege mais, porque ela protege não só o bem saúde pública, mas o bem maior que está atrás, que são as vidas. Então, por isso, ponderando interesses, utilizando proporcionalidade ou razoabilidade, os tribunais de justiça têm feito prevalecer as legislações estaduais. Mas é óbvio que, a contrário senso, se uma lei municipal é melhor que a lei estadual, é claro que o tribunal deve tender, com equilíbrio, à proteção da lei municipal. Mas até então, o que nós estamos vendo e vivendo é o contrário. São estados mais protetores e municípios menos protetores. E como saúde pública é possível que todos legislem, e o Supremo Tribunal Federal confirmou que dentro da calamidade pública, estados e municípios podem editar suas regras para manutenção do principal, que são as vidas. Então a senhora está dizendo que se o município resolver abrir todo e o Estado não quer abrir, vai prevalecer a legislação estadual. Exatamente, você entendeu tudo. Se o município, nessa coisa da calamidade pública, diz, Dani, se eu vou abrir tudo, com certeza não vai. Vai ter uma decisão dizendo que lá tem que prevalecer a lei estadual e não a legislação municipal, e só vai abrir o comércio essencial para a proteção da saúde pública, artigo 196 da Constituição, e, consequentemente, a proteção da vida, artigo 5º da Constituição Federal, tá? Então, entre as decisões estaduais e municipais, os tribunais de justiça, atualmente, têm feito prevalecer as decisões dos estados porque elas são mais protetoras da vida, da saúde pública. Lembrando que saúde é matéria concorrente e o município invade o artigo 24 pelo 32, que diz que o município pode legislar em caráter suplementar e o município só legisla em caráter suplementar quando existe relevância e necessidade. O município não pode legislar em caráter suplementar em qualquer matéria, nunca e jamais. Ele só pode invadir o 24 quando existe relevância e necessidade, e na saúde pública existe. Tanto é que o município de Niterói, por exemplo, eu estou gravando essa aula dia 8/5, e o município na próxima segunda-feira, 9, 10, 11, já decretou o lockdown. Né? O que é o lockdown? Fique em casa obrigatoriamente, a partir do dia 11 de maio. Então, a Claudinha está colocando essa aula aí hoje. É uma aula de atualidade, onde eu quero que meus alunos estejam acompanhando todo esse entendimento e compartilhem essa aula, para que outros tomem conhecimento. Beleza? Bom, é isso. Outra coisa que eu queria falar, lembrando que eu já disse, estou reiterando, que o STF disse e confirmou, e ele já tinha falado sobre isso, que estados e municípios podem estabelecer suas regras nos termos da calamidade pública. Outra coisa que eu queria falar também é sobre, falei sobre já, uma coisa que está aqui no meu cérebro. Um aluno me perguntou, e eu entendi perfeitamente,
o seguinte, professora, mas existe no Instituto da Intervenção Federal, no artigo 34.7, que são os princípios sensíveis, o respeito à autonomia municipal. Ele me perguntou isso. Olha que garoto inteligente, hein? Ele diz, professor, artigo 34, inciso 7, que são os princípios sensíveis. Eu assisti a sua última aula. Se você não assistiu, vai lá no YouTube e assiste. E a senhora disse na sua última aula que, se não respeitada a autonomia municipal, é possível a intervenção da União no Estado. Então, a União, Estado. Então, é um Estado que não respeita, entenda isso, hein? Olha que pergunta inteligente. A autonomia municipal. O Estado não respeita a autonomia municipal. Se o Estado não respeita a autonomia municipal, de acordo com o artigo 36.3, tudo da Constituição Federal, pode ocorrer a representação interventiva. Ou seja, é uma ação proposta pelo Procurador-Geral da República. O Procurador-Geral da República, ele vai ao Supremo Tribunal Federal dizendo, olha, existe um Estado que não está respeitando a autonomia de um município. Por exemplo, o Rio de Janeiro tem 92 municípios e o Rio de Janeiro não está respeitando a autonomia municipal. Caberia a intervenção da União no Estado para resolver este problema. O nome da ação é representação interventiva. E eu falei isso na última aula, o menino assistiu, e esse mesmo menino me questionou o seguinte, professora, se a autonomia municipal tem que ser respeitada, por que prevalece, olha a pergunta, hein? Por que prevalece a legislação estadual e não prevalece a legislação municipal? Sabendo que não existe hierarquia entre lei e infra. Se não existe hierarquia entre lei e infra, não existe. Entre lei complementar, lei ordinária, lei estadual, lei municipal, elas estão no mesmo patamar, não existe hierarquia entre lei e infra, porque prevalece a legislação estadual. E outra coisa, professora, a senhora não entende que seria um tipo de interferência na autonomia municipal? Então, vão as minhas explicações. Entenda, gente. Primeiro, realmente, se um Estado desrespeita a autonomia de um município na sua organização, a União pode intervir no Estado para a manutenção do pacto federativo, como eu disse na última aula. Mas eu também entendo que agora nós estamos vivendo num estado de calamidade pública em todo o território nacional. E agora a maior tutela, a maior proteção é de quem? Ou de que objeto? Das vidas, das nossas vidas. Olha a quantidade de mortos em tão pouco tempo por um vírus invisível que se espalha tão rápido. Por isso tudo, o que ocorre? Se uma legislação estadual ampara e protege mais as vidas e uma legislação municipal quer fazer a abertura do comércio, por isso tudo, ponderando interesses, usando proporcionalidade ou razoabilidade para a proteção da tutela do bem maior, amparado no texto, que é a vida, que está no artigo 5º, prevalece a legislação estadual e não prevalece a municipal, que permite a abertura do comércio. Então, por isso, prevalece a legislação estadual. Ok. Ah, mas a senhora entende que, de certa forma, isso fere a autonomia municipal. Sim, mas nesse momento, usando razoabilidade, o que eu estou tutelando? O que eu estou protegendo? A própria população do município. Então, nesse caso, óbvio, isso é um raciocínio muito inteligente. Muito inteligente. Eu não entendo que fazer prevalecer a legislação estadual para tutelar vida é motivo de intervenção dos estados nos municípios. Pelo contrário, é motivo de proteção de vida dos estados para os municípios. Então, não posso dizer que, por prevalecer a legislação estadual, está ocorrendo uma intervenção na autonomia municipal. Pelo contrário, o que o Estado quer proteger são as vidas daquele município. Então, eu entendo que, ao prevalecer a legislação estadual, não existe a necessidade da intervenção da União nos estados, óbvio, não existe, porque nesse momento a legislação estadual está prevalecendo
para que o próprio município seja preservado. Haja vista que talvez o prefeito não tenha juízo. Então, realmente, se o Estado não respeita a autonomia municipal, doutor, é permitida a representação interventiva. Mas não é o caso que ocorre hoje com a calamidade pública, haja vista que nós estamos tutelando um bem maior que é a vida. Portanto, hoje, quando prevalece a legislação estadual e não prevalece a legislação municipal, isso não é entendido como uma intervenção na autonomia municipal. Então, não cabe intervenção, nesse caso, da União no Estado. Essa pergunta, muito inteligente, de muito raciocínio, eu recebi logo depois da aula, por isso estou esclarecendo. Qualquer dúvida, estamos aqui nos comentários para te ajudar, beleza? Bom, lembrei o que eu queria falar. O Supremo Tribunal Federal, ele permitiu ser a concessão e o reconhecimento de aposentadoria e pensão, na verdade, pensão se o cara morre na Covid. Porque aí, o que acontece? A Covid, ela não deixa, tecnicamente, ainda rastros para uma aposentadoria por problemas causados no trabalho. Então, eu não estou preocupada com a aposentadoria, eu estou falando realmente da pensão. Então, veja, se o cara é servidor público, segurança, saúde, militar, morreu, os beneficiários vão ter direito a uma pensão. E essa pensão vai ser considerada como se fosse acidente em serviço. Ou tem nexo, deixa eu limpar aqui, nexo com o trabalho, ou causada pelo serviço. Não sei, eles ainda estão qualificando. Então, quem está qualificando é quem faz a lei. De alguma forma, o cara pode ter se contaminado e aquilo foi um acidente em serviço, ou causado pelo próprio trabalho. Então, as legislações hoje elas estão sendo feitas, o STF reconheceu tudo isso que eu estou falando para você, e o artigo 40 da Constituição, artigo 40, parágrafo 4º, lá tem a linha A, a linha B e a linha C, porque esse artigo foi renumerado pela emenda 103, que é a emenda da aposentadoria no Brasil, que alterou toda a aposentadoria do servidor público, que você que vai fazer concurso tem que saber. Então, lá estão as condições de aposentadoria. Essa emenda 103 permitiu que estados e municípios, por lei complementar, regulamentem as suas condições de aposentadoria. Em regra, as condições têm que ser respeitadas e vem da Constituição do artigo 40. Então, o artigo 40 é parâmetro para estados e municípios na construção das leis dos servidores públicos. E lá diz, inclusive, já dá para a segurança pública uma aposentadoria calculada de forma especial em certas situações. Então, eu não estou querendo entrar nos detalhes do artigo 40, eu estou querendo abordar a questão da Covid. Então, excepcionalmente, a Covid surgiu e se alguém morre por Covid, os seus beneficiários na pensão por morte terão direito a uma pensão diferenciada, conforme artigo 40, parágrafo 4º, e o Supremo Tribunal Federal já bateu o martelo nesse sentido. Perfeito. Agora, eu vou dizer um detalhe que é importante. Qual? Quem pode propor essa lei? Não sejam enganados vocês, que têm esse direito. Quem pode propor essa lei? Se o servidor ele é federal, quem propõe a lei é o presidente. Já tem fundamento na Constituição. Se o servidor é estadual, quem propõe a lei é o governador e o municipal o prefeito. O que eu estou vendo no Brasil? Eu estou vendo parlamentar propondo lei, dizendo que se o presidente assina junto, a lei é constitucional. Não é, meu filho. Deixa eu explicar. A lei, ela tem a sua iniciativa definida no texto.
E no que se refere à aposentadoria de servidor público, primeiro, regra de aposentadoria está no artigo 40. Ok? Só quem pode propor aposentadoria para a Constituição é o presidente. O artigo 60 permite que o presidente apresente emenda. Então, o artigo 40 foi alterado? Óbvio que foi. O artigo 40 foi alterado pela emenda 103. Olha a lógica, hein? Quem propôs a emenda 103? O presidente da República. Então, quem propôs a emenda da aposentadoria foi o presidente, e alterou o artigo 40. Só quem pode alterar a aposentadoria no país é o presidente. Depois que a norma é alterada, ela se torna uma norma parâmetro, reflete em todo o território nacional para servidor público federal, estadual e municipal, respeitando a legislação do artigo 40. Então, se hoje nós temos a Covid e é permitido criar uma pensão diferenciada para aquele que morre pelo Covid, de quem é a iniciativa desta lei? Somente do Poder Executivo. Rola no Brasil uma tese mentirosa, dizendo que se a iniciativa é do parlamento e o presidente assina, convalida a inconstitucionalidade. Não convalida. Não convalida. Só que se presidente quer dar, ele dá. Se governador quer dar, ele dá. Se prefeito quer dar, ele dá. Se o parlamento propõe e diz que o governador assinando convalida a inconstitucionalidade, aprendam que não convalida. Se você faz um concurso público e diz isso, você está fora do concurso público. Só quem pode propor regra para servidor público federal é o presidente da República. Artigo 61, parágrafo 1º, 2c. Servidor estadual, federal, presidente. Perdão se eu errei, porque eu vou falando tanto que eu esqueço. Servidor estadual, governador, e servidor municipal, prefeito. Beleza? Bom, eu acho esses tópicos que eu englobei bem importantes, bem relevantes para esse momento que a gente está vivendo aí da Covid. Peguei as decisões mais reiteradas e vou falar agora sobre a manifestação do Toffoli em relação às regras econômicas do país. O Toffoli disse que, em relação às regras econômicas do país, quem tem que editar um plano de governo, e esse plano de governo tem que englobar o Pacto Federativo, ou seja, União, Estados e Municípios. Óbvio, o Distrito Federal também entra nisso, mas é porque, né, o Distrito Federal, como sede do governo, ele não tem esse amplo poder, então ele acata automaticamente as regras. E ele tem autonomia, mas ele acata automaticamente as regras. Então, a gente fala muito em estados e municípios. E o que ocorre? É importante que vocês entendam, doutores, que se nós temos que salvar a economia, se nós temos que salvar os trabalhadores, esta política econômica não parte do judiciário, parte do executivo federal, estadual e municipal. Então, por exemplo, aprovar políticas econômicas de microcréditos para pequena empresa é competência de quem? Do Poder Executivo. Entendeu? Então, o Poder Executivo pode fazer um projeto de lei, enviar para o Congresso, para a Assembleia Legislativa ou para a Câmara Municipal e eles aprovarem. Gente, se o dinheiro, quem vai dar é o Executivo, quem vai gerir é o Executivo, o projeto de lei vem do Executivo. Isso é uma lógica jurídica. Entenderam? Ok. Tanto é que o benefício que todos recebem hoje, o auxílio emergencial, partiu de quem? Do Poder Executivo. E para finalizar essa aula, professora, eu vou ficar com muita saudade. Semana que vem estamos juntos, vamos ainda noticiar aí, gostou do noticiar? A data da nossa live, tá? Também vou fazer uma live com a minha chefe, para ela falar um pouquinho do Poder Legislativo, do funcionamento no tempo de Covid. Acho importante um parlamentar falar. Em breve vou botar ela numa live comigo para ela falar do funcionamento do parlamento, das discussões no parlamento sobre as questões de inconstitucionalidade, né? Porque a gente trabalha junto e ela tem sido uma defensora disso. Ela fala, é inconstitucional por isso, 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 e eu quero que ela fale um pouco disso. É bem difícil, não é fácil, não. E a gente vai ter uma live jurídica. Eu quero uma live para que vocês vejam o parlamento.
Quero todo mundo comigo no dia dessa live. E, finalmente, eu queria falar, para concluir, isso aqui, já falei da aposentadoria, estava aqui no meu cérebro, muita coisa que eu quero falar. Já falei que os projetos econômicos para salvar a economia têm que partir do executivo. Ah, e por fim, eu também recebi um questionamento se medida provisória pode regulamentar tanto o direito do trabalho assim. Pode sim. O artigo 62, parágrafo 1º da Constituição, diz quais são as matérias que medida provisória não pode regulamentar. E lá não está escrito que medida provisória não pode regulamentar direito do trabalho. Portanto, lá diz assim, ó, medida provisória não pode regulamentar. E direito do trabalho não está lá. Abre a Constituição e veja. Se direito do trabalho não está lá, medida provisória pode regulamentar. Então, medida provisória, sim, pode regulamentar direito do trabalho, porque o artigo 62, parágrafo 1º, que é uma limitação material em medida provisória, não proíbe. Se não proíbe, permite. Agora, municípios e estados podem regulamentar direito do trabalho como estão fazendo? Não! Qualquer legislação estadual e municipal em relação ao direito do trabalho, ela é inconstitucional. Artigo 22(1). Só quem regulamenta direito do trabalho é matéria privativa da União, indelegável. Ah, mas a senhora disse que servidor público pode ter uma aposentadoria diferenciada se presidente, governador e prefeito propõem. Sim, porque eles estão ligados ao regime de previdência do ente federativo. Se o servidor público é municipal, está vinculado ao município, estadual, ao estado, federal, ao governo federal. Então, quem propõe, óbvio, é presidente, governador e prefeito. Mas quem não é servidor público é CLT. E a CLT é a mesma matéria em todo o território nacional. Tanto é que as medidas provisórias editadas pelo presidente em relação ao direito do trabalho, elas prevalecem em todo o território nacional, por exemplo, na suspensão dos contratos. Tem razão, professora. Ok? Então, galera, queria deixar essa aula aí para vocês com o maior carinho. Hoje essa aula já está entrando com tudo. A Claudinha está aqui comigo nos últimos minutos dela para fazer esse trabalho sobrenatural. Sempre agradecendo essa galera que me dá apoio, Tamires, Felipe. E você que está aí nos comentários, por favor, compartilhe essa aula. É muita informação legal, é muita dúvida que eu escuto. E nós precisamos ajudar o nosso povo brasileiro a entender um pouquinho das nossas regras, beleza? Galera, beijão. Que Deus abençoe vocês. Até a próxima live.